A paz do Senhor a todos. Mais uma vez estou vindo aqui trazer uma palavra para você que vai estar me assistindo. E antes de nós começarmos, deixa o seu like aí com a gente, se inscreva no nosso canal. E eu creio que Deus vai te abençoar. O objetivo desse canal não é obter fama, mas que você ouça a verdade, a palavra de Deus, pois ela é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ela. Tem que ter esta palavra para conhecer a Jesus Cristo. E você conhecendo a palavra, irás conhecer Jesus Cristo, porque Jesus Cristo e a palavra são um. Então, quando a Bíblia diz que Ele é o verbo, a palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, queridos, eu quero deixar aqui um texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu observar esse texto, há uma pergunta que fica no ar: você anda em qual caminho? Nós podemos dizer que o Salmo 1 ele é um salmo de abertura. Ele traz dois exemplos. Ele traz dizendo um exemplo dizendo que feliz é o homem que não anda no caminho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que eu acho interessante é que essa palavra ela me chama a atenção. Então, o que eu aprendo, uma pergunta que fica nos fica no ar, é que mais à frente ele vai mostrando, ele traz outro exemplo, dizendo que aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, ele vai ser como uma árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não cai, não murcha, né? E tudo quanto fizer prosperará. Então, o que eu aprendo com isso é que se você tiver o desejo de aprender, o desejo de estar sempre observando a palavra, você vai ver que Deus pode mudar a tua história. Observe, uma das coisas que nós vamos observar na pergunta: você anda em qual caminho? Será que você anda no caminho dos próprios olhos? Em Provérbios capítulo 21, o versículo de número 2, ele fala assim: se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Sabe, se tem alguém que conhece qual a tua intenção, se tem alguém que conhece o teu pensamento, o teu coração, chama-se Deus. Porque o caminho dos próprios olhos é um caminho que vai te levar para a perdição. Ele disse: não sejas sábio a teus próprios olhos, né? O versículo 2 ele fala: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Você acha que você pensa que tudo que você está fazendo é certo? Você acha que você está sendo o bambambam da turma? Você acha que tudo que você vai fazer, não, mas eu na minha razão, sempre a sua razão vai estar na frente? Cara, quero dizer uma coisa para você, meu amigo: pare com isso, é errado. Você tem que entender uma coisa, que quem quer te abençoar é o Senhor, quem quer agir na tua vida é o Senhor. Então o que você precisa é deixar Deus agir na sua vida. O que você precisa é deixar o Espírito Santo moldar você. O que você precisa é deixar Deus agir na sua vida e deixar que Ele tome a direção do teu caminho. Para de achar que você é certo em tudo. Se nós formos certos em tudo, não precisava Cristo ter morrido na cruz. Então aprenda uma coisa: há caminhos que ao homem parece ser bem, né? O que ele está dizendo, você pensa que tudo que faz é certo, né? Lembre que o Senhor julga as suas intenções, Ele conhece a intenção do teu coração. Então há caminhos que não é bom para você, né? Há caminho do engano. No capítulo 14 de Provérbios, versículo 12, ele fala: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte.
Às vezes a pessoa quer dar um conselho para você, você não quer ouvir. Às vezes alguém quer te dar uma direção certa e você endurece o seu coração para isso. Jeremias 17:5, se não me falha a memória, ele fala: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Está falando de si próprio, não está falando de eu maldito se eu confiar em você. Não, não. Você não será maldito se confiar em mim, nem eu maldito de confiar em você. Não tem nada a ver com isso. Mas ele está dizendo que eu serei um maldito se eu confiar em mim mesmo. Confiar no meu intelecto, confiar no meu entendimento. E rejeitar a palavra do Senhor. Rejeitar aquilo que Ele tem para mim e apartar o meu coração. Não acreditar naquilo que Ele tem para mim. Não acreditar de nada. Dizer, não, eu não acredito nessa palavra, eu não acredito no que você está me dizendo, e ponto final. Então, dentro da palavra de Deus se torna um maldito, porque quer fazer as coisas do seu jeito. Então, há caminhos que parece que vai ser tudo certo. Não. Tem momento que você vai ter que escolher um caminho na direção de Deus para a tua vida. Então, viver num tempo que as pessoas têm se esquecido de Deus. As pessoas estão buscando seus próprios prazeres. Então, as pessoas estão se esquecendo. Há países que não aceitam o Evangelho. Muitas vezes a gente até prega sobre isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o nosso país, o Brasil, está do mesmo jeito. Só a diferença é que ninguém está morrendo. Mas as pessoas não querem mais saber do Evangelho. Querem um Evangelho fácil. Querem um Evangelho que pregue o seu próprio interesse. Querem um Evangelho que pregue a sua própria, que massageie seu ego. E não é bem assim. Para você receber bênção, tem que obedecer a palavra. Não comprar. Você não precisa pagar pela tua bênção, não. Porque a palavra de Deus nos afirma, que somente o Senhor, Ele pode agir nas nossas vidas. Mas através de quê? Da nossa obediência. Então, se você quer ver o agir de Deus na sua vida, obedeça a palavra. Não precisa você usar fitinha, não precisa você usar lenço, não. O que precisa é você obedecer a palavra. Não faça as coisas do seu jeito. Faça as coisas do jeito que Deus quer. Não precisa você usar o óleo ungido. Não precisa. Precisa usar sua fé. Está escrito que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então qual é o caminho que você tem andado? No caminho que as pessoas, que o pregador prega só o que você gosta? Que caminho é esse? Não é o Evangelho. O verdadeiro Evangelho é um Evangelho que para você entrar no céu é por muita tribulação. O próprio Paulo disse isso. Ele disse, importa que por muita tribulação entrarmos no reino dos céus. Você está pensando que é fácil? Não é fácil. Se ser cristão fosse fácil, todo mundo estava sendo. Agora, ser evangélico é muito fácil. Você fazer parte de uma certa denominação, você fazer parte de uma certa convenção. Agora, você fazer parte do reino de Deus, meu amigo, tem que obedecer essa palavra aqui. Não vá por causa de A e de B, porque estão oferecendo um aqui. Observe que toda semana é um comercial diferente. Toda semana tem isso, tem aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa, o cristianismo verdadeiro está em se obedecer à palavra do Senhor e parecer-se com Cristo. A Bíblia diz assim, ó, o apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus como filho amado, andai em amor como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por amor, um sacrifício agradável a Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu nunca vi em certos comerciais ser falado isso. Eu vejo vassoura de Vitória, eu vejo... é incrível isso aí. É vassoura para varrer o mal, é fita para expulsar o mal, é lenço para expulsar a doença. O nome de Jesus parece que não tem mais poder. Tem que ter um objeto. Se eu ungir essa régua, né? Pequeno objeto aqui. Se eu ungir isso aqui, as pessoas vão começar a colocar a fé nisso aqui. Isso aqui chama-se indulgência. Isso é errado, viu? A tua fé tem que estar baseada não no que você vê, mas naquilo que você não vê. O apóstolo Paulo disse assim, ó, porque andamos por fé e não por vista. Então, meu querido, qual o caminho que você tem andado? Qual o caminho que você tem procurado? Cuidado, meu amigo, com aquilo que qualquer pregação que tem surgido e as pessoas abraçam. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, vá ler Bíblia, estude a palavra de Deus, não se baseie em tudo que as pessoas pregam. Nem todo mundo que me diz Senhor, o Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo mundo que está pregando o Evangelho faz parte do Evangelho. Viu? Há pessoas que pregam, usam até a Bíblia, mas não está pregando a verdade. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Ande no caminho do Senhor. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida.
E ninguém vai ao Pai se não ser por Ele. Então tem que obedecer esta regra, tem que obedecer essa palavra. O Senhor conhece o teu caminho. Ele sabe se é um caminho justo ou se é um caminho ímpio. Se é um caminho de prostituição, de mentira, de idolatria, de feitiçaria, de inimizade, de porfia, de ira, de contendas, de jogatinas, de tudo. Ele sabe. Como Ele também conhece o meu. Você não me conhece. Você sabe aí que tem o meu nome João de Deus. Mas você não sabe o que eu faço. Mas Deus sabe. Não adianta eu querer enganar você. Não adianta você querer me enganar. O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 3: se alguém cuidar de alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, não adianta querer ser uma coisa grande se eu não sou nada. Eu sou falho igual você. A diferença é que sou remido. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, ainda não és remido. A Bíblia diz que somos justificados pela fé em Cristo. Aleluia. Mediante a fé. Nós somos salvos, irmão, não é para pagar milagre. Não precisa você pagar seu milagre. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Tudo que você planta, você colhe. Então se você plantar uma vida de obediência, tu vai colher o quê? Você vai colher saúde e vai vir milagre para tua vida. Tua família vai se converter, Deus vai te abençoar. Se você plantar na obediência, não precisa você usar fitinha, não precisa você usar óleo, não precisa você usar vassoura, não precisa usar lâmpada ungida. Não precisa. Precisa de Cristo. É isso que você está precisando. Para de ir atrás, irmão, de qualquer coisa. Vá atrás da palavra. É a que liberta, é a que transforma. Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que te liberta. Ela que muda a tua história. Só que para a verdade te libertar, está lá o contexto. Versículo 31 de João 8. Dizia, pois, Jesus aos judeus que tinham crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meu discípulo. Aí entra o 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nem todo mundo que conhece a verdade é liberto. Sabe por quê? Porque não permanece nela. Eu conheço um monte de gente que conhece, mas não pratica. E só que eu quero te dizer uma coisa. Está chegando um grande dia em que seremos cobrados de tudo que temos pregado. Sabe o que Tiago disse no capítulo 3? Não adianta você querer ser mestre, ensinador demais, porque quanto mais você tiver ser elevado a sua função, mais te será cobrado, porque você é mestre. Então cuidado, meu amigo. Qual caminho você tem andado? Deus tem um plano na tua vida. Aceita Jesus Cristo e deixa o resto com Deus. Ele pode mudar a tua história, a tua maneira de viver, mas obedeça a palavra de Deus. Ela é a única forma de você poder chegar a Deus. Então, meu amigo, eu quero dizer para você, se você andar no caminho da obediência, Deus ele pode agir na tua vida. É um dos caminhos que você deve andar. O de obediência como o caminho da vida. Provérbios capítulo 10, versículo 17. Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para você na linguagem de hoje. Capítulo 10, versículo 17. Ele diz assim, ó: aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Olha só, aleluia. O capítulo 12, versículo 28 diz assim: a honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Que é bênção, obedeça a palavra. Se você der ouvido o que está dizendo aqui, o versículo 17, ele está te dando um exemplo. Se você aceita ser repreendido porque estás errado, sem dúvida alguma, olha só o que ele está dizendo, você vai andar no caminho da vida. Mas se você não aceita, você vai cair no erro. Então cuidado. Talvez Deus esteja me usando para você nesta hora. Para quê? Para que você saia do caminho do erro. Se saia daí enquanto é tempo. Te afasta desse mal. Te afasta do vício. Te afasta do cigarro, da droga, da cachaça. Isso aí vai te custar a vida, cara. Cachaça dá cirrose. O cigarro, cara, ele causa câncer. Sabe, você, meu amigo, você está me assistindo aí agora. Talvez poucos irão me assistir. Não tem problema. Mas os poucos que ser alcançado e der crédito do que eu estou falando aqui. Eu não estou falando de mim, estou falando da palavra, viu? O pouco que eu estiver falando aqui, os poucos que eu vi, eu tenho sem sombra de dúvida, pode mudar a sua história. Jesus pode curar você, pode te libertar. Talvez você está com a sua família quase destruída.
Mas se você der ouvido à palavra, tua família pode ser restaurada. Tua esposa pode mudar, teus filhos podem mudar. Talvez você tenha um filho que é só Jesus na causa. Mas se você colocar a palavra em prática, ele vai ver teu exemplo. Passe a orar por ele. Não se apoie na oração dos outros. Para de ser Maria, vai com as outras. Não te apoia na oração dos outros, mas te apoia na tua oração. Te apoia no Senhor. Porque Deus quer usar você, quer falar com você. Não pela oração dos outros, mas Deus quer ter crédito com você. Você precisa buscar o Senhor desta forma. Não pela oração das pessoas. Você pode buscar Deus. Peça a Ele com fé, com sinceridade. Ele pode mudar a tua história. E procura uma igreja para congregar. Procura uma igreja. Templos tem muito, tem de todo gosto. Mas só quem leva para o céu é Jesus. Cuidado com o Jesus moderno que tem sido pregado. O Jesus que eu conheço, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele nunca mudou, ele é o mesmo. Ele não é o Jesus moderno, ele é o mesmo Jesus de ontem, hoje e será eternamente. Ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Então procure ele, ele pode resolver a tua história. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe.